Quem trouxe Bíblia, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Glória a Jesus. Hoje é dia dos Pais. Olha que tremendo. Provérbios, número, Cântico 3, do verso 16, diz assim, que na mão direita de Deus está longevidade de vida, diga bem. Amém. Mas na mão esquerda está riqueza e honra. Então, na mão direita nós temos longevidade de vida e na mão esquerda nós temos riqueza e honra. Mas a Bíblia é tão tremenda, que ela é uma engrenagem tão perfeita que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Você crê nisso? Glória a Deus. Você vai ver que depois de milhares de anos, o apóstolo Paulo agora ele é usado pelo Espírito Santo para declarar em Efésios, a carta aos Efésios do capítulo 6, verso 1, 2 e 3, dizendo: obedecei, ó filhos, os vossos pais, porque isso é justo. E ele vai discorrendo e vai dizendo assim, porque o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E qual é a promessa? Ele fala duas promessas. Primeiro é viver muito tempo na terra. E segundo é ter uma vida abençoada e abastança. Pergunte assim qual é a mensagem. Qual é a mensagem? Logo eu entendo que por esse texto bíblico nós conseguimos ter a mão direita e a mão esquerda de Deus. Quando? Quando nós não quebramos o princípio que é honrar pai e mãe. Quando nós honramos pai e mãe, nós adquirimos literalmente da parte do Senhor longevidade de vida, riquezas e honra, prosperidade da parte do Senhor. Amém? Então, quando nós honramos os pais na terra, Deus prolonga nossos dias e nos faz com que nós vivamos bem. Mas pergunte assim, quando nós honramos o Pai Eterno? E quando nós honramos o Pai Eterno? Ele nos concede a vida eterna. Glória a Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Então, não tem algo mais glorioso. É o filho ou a filha honrar pai e mãe. O pai pode ser 1,5 metro para baixo, o filho pode ter 2 metros. O pai dizer e o filho, sim senhor, não senhor. Ah, pastor, mas o senhor não conhece meu pai, minha mãe. Irmãos, a Bíblia não dá critérios. Você vai honrar seu pai e sua mãe se eles forem assim, se eles forem um santo homem de Deus, se ele for uma santa mulher de Deus, não. A Bíblia diz que nós temos que honrar e acabou. Amém? Alguém fala para mim assim, vamos evangelizar para os jovens, porque os jovens estão se perdendo, estão morrendo cedo. E eu digo, não! Nós não temos que evangelizar para eles, nós temos que ensinar eles a honrar pai e mãe, porque se honrar pai e mãe, eles vão viver muito bem na terra e vão viver muito tempo também para a glória de Deus. Amém? Amém. E aí você vai ver que tem filhos de ímpio vivendo melhor do que filhos de crente. Pergunte por quê? Por quê? Porque eles podem não servir o Cristo que nós servimos, mas eles não quebram o princípio que é honrar pai e mãe, que isso aprendeu com os seus pais, Nossa irmã lá do Nordeste, já sabemos o conservadorismo que é lá, é benção pai, benção mãe, irmã Joelma? A senhora que é da Paraíba, meu pai é de lá também. Primeira coisa, a benção. É benção pai, e não pode passar entre pai e mãe falando, não, entre mais velhos conversando. Se passar, a mãe olha que nem a Maria está me olhando assim, ó, aí já entende a mensagem. Depois vai ter que... Amém, irmãos? Então, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, referente ao Dia dos Pais. Receba isso no seu coração. Pergunte assim, se eu já não tenho mais pai e mãe, pergunta. E se eu já não tenho mais pai e mãe? Tem um líder? Honra ele como tal. Amém? Honre o seu líder como se fosse o seu pai, como se fosse a sua mãe. E Deus te dará todos esses benefícios. Amém. Quem está no texto, diga amém. Amém. Capítulo 9,
e verso 51 a seguir. Glória a Jesus. Eu vou ler, posso? Diga amém. Amém. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra Aldeia. Feche os olhos e inclina a cabeça. Pastor, aumenta um pouquinho o fundo. Peça que Deus fale contigo nessa noite. Ou melhor, para que Deus continue falando contigo nessa noite. Deus já tem falado, Deus já tem aberto, aleluia, os céus sobre a nossa cabeça. Já temos orado, glorificado, adorado, já temos ouvido testemunhos nessa noite, aleluia, que edificou a nossa fé. Mas nessa noite, aleluia, ainda falta, ainda tem espaço dentro de você para receber a palavra de Deus, essa palavra que vai te instruir por toda a semana, em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, já te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu nome. Agora, Senhor, peço ao Senhor Espírito Santo, aleluia, que nos ajude a orar, a falar com Deus, a falar com o Senhor. Pai, eu quero glorificar o Senhor dos Exércitos. Eu quero glorificar a sua palavra nessa noite. Eu quero eternizar ao Senhor, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. É o Senhor que nos vê, é o Senhor que nos olha, é o Senhor que contempla cada coração, cada vida. Pai, quem é que conhece o coração do homem senão o Senhor? Quem é que conhece a vida do homem senão o Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agora lhe peço nessa noite, nos dê uma palavra essa que saia do teu coração, ao meu coração, a qual irei pregoar a tua palavra ao coração dos ouvintes, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nos pega por dentro através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, não permita, aleluia, que a tua igreja saia daqui da mesma maneira que entraram. Não permita, Pai, que o coração dos teus filhos saia daqui da mesma maneira que entrou. Antes, ó Pai, nessa noite saia daqui abençoados. Saiam daqui, aleluia, recebendo a palavra do Senhor, a palavra que eterniza o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. Que essa palavra seja o norte em nossas vidas, que essa palavra nos guie, nos direcione, que essa palavra nos apacente, aleluia, nos ministre, nos administre e governe as nossas vidas nessa semana. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, age, Pai, com misericórdia, benevolência, beneficência, compaixão, mercê e graça, aleluia, para conosco nessa noite. E enquanto a tua palavra estiver sendo pregoada neste lugar, eu lhe peço em nome de Jesus, manifesta os teus 9 dons espirituais, manifesta o fruto do Espírito, que é o amor, manifesta em nós, Pai, em nome de Jesus, a tua presença. Que pessoas recebam o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que pessoas recebam a cura, não somente no corpo, mas na alma. Que pessoas nessa noite, em nome de Jesus, sejam renovadas como antes, e o nome do Senhor seja glorificado. Pai, fala conosco, fica conosco, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Pai, cerca este lugar, aleluia, com as tuas muralhas de fogo nessa noite, em nome de Jesus, com as cercas vivas do Senhor, as cercas vivas que cercavam a vida de Jó, a família de Jó e os seus bens, que as cercas vivas que são os anjos do Senhor, os agentes secretos do Senhor, os agentes secretos do Espírito Santo, comece a cercar este lugar em nome de Jesus, ao redor e ao derredor, por cima e dentro deste
neste lugar. Que a tua presença venha pairar sobre nós e que nada possa te atrapalhar e te impedir. É bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados, ó Senhor. Ó Pai, fala conosco, porque ainda antes que houvesse dia, o Senhor é, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Agir o Senhor é quem impedirá. Não permita que nem mesmo eu, o teu filho, te atrapalhe nessa noite. Antes eu seja sensível à voz do Espírito, aleluia, para falar aquilo que eu ouço do Senhor. Em nome de Jesus, você que crê diz amém. Podeis aceitar, aplaudir ao Senhor, porque Ele merece. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Olhem para cá. Aleluia. Glória a Jesus. O texto que ora lemos nessa noite está dizendo acerca que o Senhor Jesus Cristo envia discípulos adiante de si para pousar ou dormir, aleluia, em Samaria, na cidade ou na aldeia dos samaritanos. A Bíblia diz então que o Senhor Jesus Cristo envia 2 discípulos. Eles vão adiante do Senhor Jesus Cristo, e quando eles chegam lá, o texto diz que os samaritanos, imagino eu, digo eu, não a Bíblia, que olhando de longe avistou o Senhor Jesus Cristo e via que a sua caravana, juntamente com ele, iria de encontro a Jerusalém. A Bíblia diz então que os samaritanos negaram a passagem do Senhor Jesus Cristo ou a estadia do Senhor Jesus Cristo naquele local. Mas a pergunta que eu faço, e que até mesmo indago o texto, aleluia, das Sagradas Escrituras, é: como pode os samaritanos, aleluia, que eram, aleluia, pessoas hospitaleiras? Você vai ver e vai se recordar nessa noite, no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, que Jesus tem uma certa conversa com uma certa mulher chamada samaritana. Aquela mulher está a tirar água no maior calor do dia, entendendo que por volta da meio-dia ela está a tirar água. Então o Senhor Jesus Cristo envia os seus 12 discípulos até uma certa cidade para comprar pães, para comer e se alimentar. Então Jesus se aproxima dessa mulher samaritana, e então Jesus pede água para aquela mulher. Aquela mulher olha para o Senhor e diz: como podes tu ser, aleluia, judeu, e pede água para mim ser um samaritana? E Jesus disse: se tu soubesse quem fala contigo, tu me pediria água e eu lhe daria água, aleluia, água que jorra para a vida eterna, e tu jamais teria mais sede. É verdade. Então aquela mulher olha e diz: Senhor, aonde está essa água? Me dá essa água, eu quero beber dessa água, para que eu não volte aqui e venha tirar água. Então Jesus falou assim: chama a autoridade sobre a tua cabeça. Quem é? Chama teu marido. E aí o texto diz que aquela mulher disse para Jesus: eu não tenho marido. E aí Jesus disse: disseste bem, que tu tivesse 5 e o que tu tens não é teu. Pergunte a segunda mensagem. Qual é a mensagem? Jesus primeiro vai na causa, depois Jesus vem no efeito e diz: se tu soubesses o dom que está em ti, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher então olha e diz: porventura és tu Cristo? Porventura és tu profeta? Então aquela mulher sai, aleluia, diante do Senhor Jesus Cristo, adentra Samaria e começa a proclamar o que ouviu da boca do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz então que aquela mulher começa a clamar e a dizer: vinde e vede, aleluia, um homem que tem falado tudo que eu tenho feito. Porventura não será ele o profeta? Porventura não será ele o Messias que havia de vir? Então a Bíblia diz que aquele povo sai, irmã Maria, de Samaria e chega diante do Senhor Jesus Cristo, irmã Marlene, a irmã Janaína e Joelma, e clamam para que o Senhor Jesus Cristo adentre a cidade de Samaria, a aldeia de Samaria. E Jesus Cristo não queria se dar uma de difícil.
Sabe? Não sabe, né? Eu vou refrescar a sua memória. Lembra quando você ia ficar com o seu marido, que era seu namorado? E aí essa sogra olhava e dizia assim: Joel, tá tarde, hein? É verdade. E aí você dizia: amor, tô indo embora. Aí sua sogra dizia assim: fica mais um pouquinho e depois você vai. Já que a senhora está mandando, eu vou ficar. É isso, era Jesus. Jesus queria entrar a cidade, mas Jesus quis dar uma de difícil. Não entenderam, né? É assim com Jesus também. É assim conosco acerca de Jesus. Nós estamos a orar, a clamar. Jesus já tem a resposta que você precisa. Jesus já tem a vitória que você precisa. Jesus já tem tudo que você precisa. Jesus até mesmo já tem a solução do seu problema antes de ele chegar. Aleluia. Mas por que então que ele não entrega? É porque ele está dando uma de difícil. É porque ele está esperando você clamar um pouco mais, se humilhar um pouco mais, descer um pouco mais, clamar um pouco mais. E ele já está, aleluia, nas suas mãos, com a sua bênção, com a sua vitória. Mas o que falta, pregador? Falta você se humilhar mais um pouquinho só. A Bíblia diz que quando Jesus adentra as portas de Samaria, da aldeia de Samaria, capítulo 4, segundo escreveu João, o texto diz, pastora, que Jesus começa a pregoar a palavra de Deus. Irmã Maria, ele não faz um milagre, irmã Janaína. Irmã Márcia, ele não faz um milagre, irmão Natan. Mas a Bíblia diz que todos os samaritanos que ouviram o Senhor Jesus Cristo creram em sua palavra e se converteram ao evangelho do reino dos céus. Glória a Deus. Os samaritanos olharam para aquela mulher e disseram: nós antes cremos por ouvir o que você disse, mas agora nós cremos por aquilo que ele está dizendo. Agora nós sabemos que realmente este é o Cristo. Qual é a mensagem? Você veio para a casa do Senhor porque alguém falou do Senhor, porque alguém, aleluia, disse, testemunhou do Senhor. Aí você adentrou uma casa como essa, se apegou ao Senhor Jesus Cristo. Agora quando você clama, aleluia, ele te responde. Seja, aleluia, quando você sente, seja quando você ouve, seja quando Deus levanta um profeta, uma palavra como essa, então você disse: eu ouvia falar do Senhor, e hoje eu ouço ele falar diretamente comigo. Se você não chegou a esse nível ainda, levanta a mão que eu estou profetizando. Deus a partir de hoje vai te pegar por dentro, aleluia, vai mexer nas suas estruturas e você vai começar a ouvir a voz do Senhor. E todas as vezes que você precisar de uma resposta, você não vai atrás de profeta A e profeta B. Você vai fazer o que Jesus disse: vai entrar dentro do seu quarto, vai fechar a porta sobre si e em secreto vai clamar ao seu Pai que te vê em secreto, e publicamente ele vai te recompensar. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas aquele povo de Samaria constrange o Senhor Jesus Cristo, e ele passa mais 2 dias lá. Pergunte assim: qual é o mistério? Qual é o mistério? O povo é hospitaleiro, mas aqui eles não receberam Jesus. Mas aqui eles não deram hospedagem ao Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu para que esses samaritanos mudassem com o Senhor? O que ocorreu na mente, no coração, na vida daqueles samaritanos? Aquilo que Jesus fez, aquilo que o Senhor ordenou que 2 discípulos fossem diante deles, ou dele, era que Jesus queria dar uma lição para os seus discípulos. Vou repetir: era Jesus dando uma lição para os seus discípulos. O único evangelho, ou melhor, o único evangelista que escreve o evangelho cronologicamente é Lucas. Você vai ver que antes desse episódio, falei certo, pastor? Você vai ver, aleluia, que antes desse acontecimento existe a missão dos 12 apóstolos, verso 1. No verso 10,
a multiplicação dos pães. No verso 18, a confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. No 22, Jesus ensina como devemos seguir a Ele, tomando nossa cruz. E se nós confessarmos o Senhor diante dos homens, Ele nos confessará diante do seu Pai. E se nós negarmos o Senhor diante dos homens, então Ele nos negará diante do Pai. Verso 22, 23 a seguir. Mas no verso 28, justamente verso 28, Jesus sobe para o monte. Teologicamente, historicamente dizendo, o Monte Tabor. O Senhor Jesus Cristo sobe, mas Ele não sobe só. Ele sobe com seus 3 discípulos mais chegados. Quem são eles? Pedro, Tiago e João. Eles estão, aleluia, no Monte Tabor. A Bíblia diz então que o rosto do Senhor Jesus Cristo é convertido como se fosse o sol da meio-dia. As suas vestimentas estão brancas e embranquecidas como nenhum lavandeiro poderia branquear. E a Bíblia diz então que aparece diante do Senhor Elias e Moisés. Quem é Elias? Elias é aquele que representa os profetas. Quem é Moisés? Moisés é aquele que representa a lei. E aí vem do alto uma nuvem, e a voz da nuvem sai dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Era o Pai dizendo, aleluia, Moisés trouxe a lei, Elias representa os profetas, mas Jesus é o que representa a salvação. Então a ele ouvi. Só que a Bíblia diz que Pedro, não sabendo o que dizia, ele olhou para Jesus e falou assim: Senhor, bom é estarmos aqui. Queres que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra, aleluia, para Moisés? Pergunte para a mensagem. Qual é a mensagem? Márcia, a Bíblia diz que ninguém precisava dizer o que havia no coração do homem, porque Jesus já conhecia. Imagina comigo agora, Jesus olhando para Pedro, Tiago e João, e olhando para dentro dos olhos de Tiago e João e dizendo: quer ser que nem Elias, né, miseráveis? Vou te dar uma lição. Eu estou te falando sério. Mal eles estiveram com Elias e Moisés, período pouco de tempo, período curto de tempo, Tiago e João já estavam olhando para Elias assim, de boca aberta, admirando. Aí Jesus falou: não ouviram a voz do Pai, porque a voz do Pai foi: a ele ouvi quem? Jesus. Verdade. A ele segui quem? Jesus. Só que eles ficaram admirados com a presença de Elias e Moisés. Aí que Jesus, irmãos, Jesus, pelo Espírito Santo, ele conhecia que os samaritanos não iriam dar passagem, ou melhor, pousada para ele. E por que Jesus então se atreve a enviar 2 discípulos? Porque Jesus queria tirar do coração de Tiago e João o que estava enraizado. Pergunte por quê? Por quê? Porque Jesus sabia que quando os samaritanos não dessem pousada, haveria raiz de amargura. E aí, oh meu Deus do céu, e é por isso que Jesus diz: de que espírito sois? Porque no Espírito Santo não há raiz de amargura. Era Jesus dizendo: você é do Espírito de Deus ou do Espírito do diabo? Está amargo? Meu Deus. Isso daqui é maravilhoso, isso daqui é tremendo, é glorioso. A Bíblia diz então que os samaritanos não dão pousada. Mas pastora, você sabe que os samaritanos trabalhou, irmã Maria, para o propósito de Deus. Porque se Jesus fica ali aquela noite, ele atrasaria o propósito. Se Jesus dormisse ali aquela noite, Janaína, ele atrasaria o propósito. Mas Jesus não sabia? Sabia. Mas o que Jesus queria fazer? Dar uma lição para os discípulos. Então, os samaritanos fecham a porta. Pergunte para quê? Para quê? Para empurrar Jesus para o propósito. Eu estou lhe dizendo nessa noite que existem portas que se fecham e você murmura, você reclama, você questiona, mas essas portas é para te empurrar para o propósito. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Eu estou lhe dizendo nessa noite, aleluia, que tem gente que você acha que está te maltratando, está fazendo, acontecendo, e você acha que a pessoa não é. É Deus usando ela para te juntar para o propósito. Glória a Deus. Sim, Jesus. Porque se não é isso, você não ora mais, você não jejua mais, você não busca mais. De repente você nem estaria aqui hoje, mas porque Deus empurrou você para o propósito, trazendo circunstâncias de vício. Olha você aí, adorando ao Senhor em espírito e verdade. Irmã Marlene, a Bíblia diz que Moisés, após 40 anos que está na casa de Faraó, ele sobe e vai até Cozem, aleluia, fazer o que? Visitar os seus irmãos. Chega lá, o texto diz então que ele vê um egípcio maltratando, chicoteando quem? Um dos seus irmãos. Então ele vai e mata o egípcio, enterra debaixo da areia, e a Bíblia diz que ele se afasta e se vai. No outro dia, a Bíblia diz desse jeito, a Bíblia é categórica, irmão, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz dessa forma: no dia seguinte, Moisés sai de casa, e quando ele sai, ele vê dois irmãos, dois hebreus, fazendo o quê? Brigando. E ele disse ao injusto: por que maltratas, ou por que fazem isto, aleluia, contra o seu irmão? Então, aleluia, esse que era injusto olha para Moisés e diz: quem te constituiu juiz e príncipe sobre nós? Procura-te me matar como mataste o egípcio? E a Bíblia diz então que Moisés a esta palavra fugiu. Por quê? Porque aquele negócio já havia sido descoberto. Mas pergunte assim: qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Enquanto, aleluia, o povo rejeitou Moisés, Moisés foi para os braços de Jetro, seu sogro, e da sua amada esposa. Pergunte assim: qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Quando alguém te rejeita, indiretamente ou sem saber, te lança nos braços de quem verdadeiramente te ama. Aleluia! Glória a Deus! Sim, é verdade. E aí eu vou mais. Depois de 40 anos, Moisés aparece novamente e é aceito. Pergunte por quê? Por quê? Porque ninguém será aceito se antes não for rejeitado. Jesus é rejeitado pelo samaritano, mas depois é aceito pelo quem? Pelos gentios. E samaritano faz parte dos gentios. Mas pergunte assim: qual é o mistério? Qual é o mistério? Era Jesus dizendo: vocês podem ter referência, mas o seu modelo, Tiago e João, tem que ser eu. Não pegaram. Eu estou lhe dizendo nessa noite que eu escuto várias pessoas. Eu tenho uma pessoa para cada propósito da minha vida. Se for acerca das finanças, eu tenho uma pessoa específica. Se for acerca da unção de Deus, eu tenho uma pessoa específica. Se for acerca do conhecimento da palavra, bibliologia, eu tenho uma pessoa específica. Se for acerca de conselho, eu tenho uma pessoa específica. Eu tenho uma mãe de oração, que todas as vezes que eu estou ali encurralado, eu ligo para ela e ela passa 3 horas orando comigo. De madrugada eu dormindo e ela orando comigo. Eu tenho pessoas específicas para cada propósito da minha vida. Para casamento, eu tenho pessoas específicas. Mas pergunte qual a mensagem. Mas o meu modelo de santidade, o meu modelo de santo é Jesus Cristo de Nazaré. Não pegaram, eu vou de novo para ver quem pega. Eu estou lhe dizendo nessa noite que você pode ter vários referenciais, mas o seu modelo ainda é Jesus. O modelo como ama, o modelo como perdoa, o modelo como abraça, o modelo como vive na terra em santidade ainda é e tem que ser Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Uma vez eu usei um termo de um pai da fé, como pai da fé. Alguém falou assim: mas existe isso? O apóstolo Paulo diz a Timóteo: meu filho na fé, existe. Mas pergunte assim: qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Pai só direciona. Pergunte para onde? Para onde? Para os caminhos de Jesus. O seu modelo ainda tem que ser Jesus Cristo. Eu estou dizendo nessa noite que Jesus fecha as portas. Para quê? Para que nós buscamos a Ele cada dia mais.
Eu estou lhe dizendo nessa noite que se as aflições dessa vida está te colocando de joelhos, fique em paz, porque essa é a perfeita vontade de Deus na tua vida. Aleluia. Eu estou lhe dizendo nessa noite que ser cristão vai além do que as pessoas pensam. O que é ser cristão? É como ser um cristãozinho ou um cristozinho. Aleluia. É ter o caráter de Cristo. Como você identifica que uma pessoa é cristão? Quando ela perdoa como Cristo perdoa, quando ela ama como Cristo ama, quando ela abraça como Jesus abraça, quando ela não faz acepção de pessoas como Jesus não faz acepção de pessoas. Essa era a hora de você falar aleluia. Aleluia. Então isso daqui é tremendo e glorioso, porque Jesus Cristo sabia que os samaritanos não dariam pousada, sabia pelo poder do Espírito Santo que nele vivia. Mas Jesus Cristo falou assim: eu preciso tirar do coração de João e Tiago. Olha isso. Eles passaram um tempo com Elias e já estava querendo descer fogo do céu, como fez Elias. Pergunta assim: o que Jesus estava dizendo? O que Jesus estava dizendo? Não, pergunta: o que Jesus estava dizendo? O que Jesus estava fazendo? Eu não aprovei o que Elias fez lá atrás, mas ele era um profeta e o Espírito estava sobre ele, e ele representava a Deus nos seus dias. Então o profeta disse e acontecia. Segundo a minha palavra, acontecia. Você vai ver que quando o Espírito que estava sobre Elias repousa sobre Eliseu, Eliseu não é nada pessoal, tá? Não fique com medo disso. Mas respeito minha calvície a partir de hoje. A Bíblia diz que Eliseu está subindo, diga amém. Amém. 42 rapazinhos, se não me falha a memória, 42. Olha para baixo e diz: sobe, calvo. Calvo sobe. A Bíblia diz que Eliseu amaldiçoou aqueles rapazinhos. Apareceu 2 ursas e devorou os 42 rapazes. Geograficamente não poderia ter ursas naquele lugar, mas se o profeta disse, tinha que acontecer. Jesus estava dizendo: eu não aprovei, e é por isso que Elias foi embora antes do tempo. Irmãos, vai apertar, mas vai curar, quer ver? Eu estou lhe dizendo, aleluia, que o primeiro capitão com 50 soldados chegaram diante de Elias e disseram: Elias, sobe porque eu não sei onde te chama. Elias olhou e disse: se eu sou homem do céu, aleluia, se eu sou homem de Deus, desça fogo dos céus e consuma ti e os seus 50. Desce o segundo, e da mesma maneira: homem de Deus, o meu Senhor te chama. E Elias da mesma maneira diz: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma ti e os teus 50. No terceiro, ele já vem e se prostra. Pergunte agora. E agora? O anjo do Senhor aparece para Elias e diz: Elias, desce, sobe com eles. Nossa. Você sabe quem era o anjo do Senhor? O anjo do Senhor era a teofania de Jesus Cristo. Era Cristo que veio na roupagem do anjo. E Jesus Cristo que estava na roupagem do anjo, aleluia, disse, o anjo do Senhor disse: sobe com ele. Ou seja, Elias, para de abusar do seu poder. Meu Deus. E porque você está abusando do seu poder, Elias, unge Eliseu no teu lugar. Pergunte assim: qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Eu não sei, irmãos, isso daqui é pesado, irmãos. Eu estou lhe dizendo nessa noite que muitos homens de Deus, e não é por pecado, é por abuso de autoridade, vão cair por esses dias. Eu vou repetir de novo, isso daqui é profético, desceu agora. Eu estou lhe dizendo nessa noite, aleluia, que muitos homens de Deus, aleluia, por abuso de autoridade, vão cair por esses dias. Pergunte por quê? Por quê? Porque Jesus Cristo, que é santo, Jesus Cristo que é eterno, Jesus Cristo que é o único digno de toda honra, de toda glória, ele se curvou para ter pessoas do seu lado. Deus abençoe. Pergunte, fale para mim assim, prova isso. Prova isso. Irmãos,
no meio de 12, Jesus tinha um que era o diabo. Eu vou repetir que você não pegou. Jesus olhou e falou assim: eu conheço a todos que eu escolhi, e um dentre vós é o diabo. Dentre os 12 tinha um que não cria em Jesus. Dentre os 12 tinha um Pedro que acabava com o culto debaixo de uma unção muito grande. Pedro chegava antecipado e falava alguma coisa, acabava com o culto. Mas pergunte assim: qual a mensagem? Jesus acordava, dormia ao lado deles, e mesmo sabendo quem era eles, Jesus Cristo nunca rejeitou. Agora pergunte qual é a mensagem. Aí um monte de líderes, por ser, aleluia, está um pouco maior, mais alto do que a igreja, não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue abraçar. Levanta a mão que eu estou profetizando nessa noite. E o lugar que é profético, a palavra que vem se torna sentença. Deus vai começar a bater. Por quê, pastor? Porque ainda Ele é o dono das ovelhas e o pasto a Ele pertence. Pastor não tem ovelha e pastor não tem pasto. Pastor é o guia que guia as ovelhas de Jesus para o pasto, que é a palavra do Senhor dos exércitos. Meu Deus, aleluia! Espírito Santo de Deus, aleluia! E aí Jesus olha, imagina, Jesus olhou e disse: de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas veio salvar. Você não entendeu? Se você tivesse entendido, você glorificava. Eu estou lhe dizendo que Jesus veio salvar nossas vidas, as nossas almas. Jesus não veio nos destruir, Jesus veio nos salvar, ao ponto de se curvar como homem, ser humilhado como servo, e até obediência de morte e morte de cruz. Para quê? Para você estar aqui hoje, aleluia, para você estar glorificando a Ele hoje. O que é isso? É a misericórdia de Deus, do eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, aleluia. Pastor, eu vou pregar só para você. Quando Tiago e João falou o que falou, Jesus já vinha meio que irritado com eles. Quer perguntar o porquê? Por quê? Porque no meio do caminho de uma certa vinda de Jesus Cristo, ambos estavam disputando para ver quais dos 12 era o maior dentre eles. Irmão Arlene, a Bíblia diz que a mãe de Tiago e João chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, no teu reino, permita que um se assente à direita e o outro se assente à esquerda. Aí Jesus falou assim: isso não compete a mim, mas somente ao Pai. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus pega uma criança, coloca no meio deles. Aleluia. Por quê? Porque é uma dissensão agora. Os 10 ouviram, ficaram indignados com os dois. Então Jesus Cristo pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: bem sabeis vós que no mundo os governadores, os governantes, os príncipes, os maiorais governam no meio do povo, ou sobre o povo. Mas dentre vós, Jesus aponta dizendo, mas dentre vós não será assim. Aquele que quer ser maior, seja servo de todos. Aquele que quiser ser grande, seja aquele que sirva a todos. E te digo que dentre vós, esse menino é maior do que todos. Então Jesus Cristo estava indignado, no bom sentido da palavra, com Tiago e João. Mas pergunte assim: qual a mensagem? Qual é a mensagem? Depois que Jesus repreende Tiago e João, depois de Atos 2 que o Espírito desce, aí João, que queria matar o povo, João, irmãos, eu estou te falando fora de série, Deus não te matou ainda. Pergunte por quê? Por quê? Porque Deus sabe que existe pecado, Deus conhece o seu coração. Mas o negócio de Deus está no seu arrependimento. Quer te eu provo isso? João está caminhando.
E aí João olha para Jesus e diz assim: Jesus, nós vimos um homem que em teu nome expulsava demônios. Nós proibimos porque não anda conosco, sabe? Não anda na nossa panelinha, não está na mesma panelinha que nós. Aí Jesus Cristo olhou e falou assim: não impeçais, porque não há quem possa fazer milagre em meu nome e depois fale mal de mim, porque quem é por vós não é contra vós. Glória a Deus. Olha só, eu estou falando de João. Mas quando o Espírito Santo pega ele, eu estou te falando, não é de qualquer homem, irmão, estou falando de João. Pergunte assim: quem é João? Quem é João? É tido como o apóstolo do amor. Mas antes de receber o Espírito Santo, era um homem carnal, precipitado. Pergunte assim com a mensagem. Qual é a mensagem? Assim como nós, antes de servir a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nos encontrou, você não estava assim bonitinho, bonitinha. Você estava maltrapilha, pecador, pecadora. Mas pergunte qual é a mensagem. Qual é a mensagem? Quando você recebeu Jesus Cristo, olha só que alegria no teu coração nessa noite. Olha que felicidade. Você não veio aqui, aleluia, por vir. Você não veio aqui obrigado, pagando promessa para alguém. Você veio aqui porque o Espírito Santo tocou no seu coração. E esse mesmo Espírito que tocou no seu coração te trouxe para você receber essa palavra. E essa palavra é palavra de transformação. E assim como Jesus transformou João e Tiago, aleluia, Ele vai transformar a tua vida nessa noite. Aleluia! Sabe esse João que queria matar o povo no fogo, porque não deu pousada para o Senhor Jesus Cristo? Pergunte agora. E agora? Agora ele cheio do Espírito Santo, ele vai escrever uma das cartas dizendo: meus filhinhos, estas coisas. Olha só João falando, aleluia. Olha só João falando, meus filhinhos. Ele queria fulminar o povo com fogo. Olha como muda a pessoa cheia do Espírito Santo. Agora ele vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aquele que ora antes queria matar, agora está dizendo: calma, que tem um advogado. Quem é esse advogado? O mesmo que advogou acerca dos samaritanos. Glória a Deus. Pergunte assim: a igreja é chamada para quê? Pergunta: já a igreja é chamada para quê? A igreja é chamada para quê? Não é para ser juiz do seu irmão, é chamada para amar o seu irmão, é chamada para acolher o seu irmão, é chamada, aleluia, para dizer: tá fraco? Vem orar comigo, vem buscar comigo, porque Deus vai te levantar, diz o Senhor. É dessa forma, Jesus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Os samaritanos só rejeitaram Jesus, só não permitiram que Jesus entrasse na aldeia, porque Jesus tinha que dar uma lição para Tiago e João. Eu vou de novo, posso falar? Diga glória. Glória. Estou lhe dizendo nessa noite que muitas bênçãos nós não recebemos e nós dizemos que não foi a vontade de Deus. E aí automaticamente nós jogamos a culpa para Deus. É verdade, meu. Toda vez que eu falo assim, não foi a vontade de Deus, eu dou a entender que Deus ainda não teve condições de entregar. Todas as vezes que eu falo assim, é no tempo de Deus, ou eu disser assim, Deus está preparando, eu humanizo Deus e coloco Deus na cadeira e digo: Deus, vamos discutir uma futura amanhã. Pergunte assim com a mensagem. Qual é a mensagem? Para Deus não existe passado e nem futuro, para Deus é presente. Ele está te vendo nascendo, está te vendo aqui e está te vendo no reino dos céus, abraçando Ele e comendo do fruto da árvore da vida. Eu creio, papai. Mas pergunte assim com a mensagem. Qual é a mensagem?
Tem coisas que não vai acontecer mesmo, porque a partir do momento que você falou assim: Deus, a minha vida está entregue ao Senhor, e tudo aquilo que for para te atrapalhar ou me atrapalhar no Senhor, não permita. Permite assim com a mensagem. Qual é a mensagem? Deus não vai permitir. Mas tem coisas que não vai vir. Pergunte por quê? Por quê? Porque nós não estamos prontos. Aquele filho, ele não estava pronto para receber a herança do pai. E ele foi e gastou tudo. Mas pergunte assim com a mensagem. A oração que devemos fazer a Deus é: Deus, me prepara para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Alguém tem promessa de Deus? Alguém tem bênção de Deus? Alguém precisa de Deus? Alguém precisa de algo de Deus aqui? Pergunte assim: o que eu faço? Ore a Deus para Deus te preparar antes. Porque se Deus te entregar da maneira de repente que nós estamos, nós vamos perder. Mas se Deus nos entregar da maneira que devemos estar, nunca perderemos. Caminhando para o fim, e de repente eu termino essa mensagem no domingo, não acabou ainda. Eu quero lhe dizer que quando a viúva chega até Eliseu reivindicando os seus direitos do seu marido que tinha morrido, a Bíblia diz que ela olhou e falou assim: profeta, o meu marido morreu e ele temia o Senhor. Tenho credores agora na minha porta querendo levar os meus 2 filhos para ser escravo. A Bíblia diz então que Eliseu falou assim: me declara o que você tem em casa. Ela diz: a tua serva não tem nada em casa, vírgula, a não ser uma botija de azeite. Porque Deus precisa de um ponto de contato. Se ainda há um pouquinho de fogo dentro de você, Deus vai acender e vai incendiar o seu coração nessa noite. Se ainda tem algo que Deus pode trabalhar através, aleluia, desse algo, Deus vai te prosperar nessa terra. Seja uma ideia, seja recurso, seja uma sociedade, seja o que for. Se for algo que agrade ao Senhor, Deus fará acontecer na tua vida. A Bíblia diz então que ela vai e pede, aleluia, vasilhas emprestadas para toda a sua vizinhança. E após, aleluia, acabar os vasos, a Bíblia diz então que acabando os vasos, parou o azeite. Pergunte agora. E agora? Ela não foi vender. Ela não foi trocar. Ela foi até o profeta e disse: profeta, aconteceu. Aí o profeta olhou e falou assim: então, pega esse azeite, vende, negocia, paga as suas dívidas e vivei do restante. Pergunte assim: qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Que mulher inteligente. Quando ela precisa, ela vai a Deus, mas quando ela recebe, ela também vai a Deus e pergunta: o que eu faço? Estou te dizendo nessa noite que a bênção que Deus vai te entregar, você tem que chegar diante dele e dizer: Deus só me entregou, o que eu faço com isso daqui? Para onde eu vou com isso daqui, Senhor? Porque qualquer deslize você pode perder, aleluia. Mas se Deus te direcionar, isso vai dar fruto. Não é por 30 e nem por 60, será 100 por 1, diz o Senhor. Aleluia. Então olha para a pessoa do seu lado e fala assim: não vai até Deus somente quando você precisa da bênção, mas vai até Deus quando você receber a bênção. Bate na mão dele e diz: já estou profetizando que você vai receber a sua vitória, diz o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Se coloque de pé, por gentileza. Está ali nossa irmã Joel. Como é que é o nome da nossa irmã? Célia. Joelma está aqui. Nosso irmão, como é que é o nome do nosso irmão? Erinaldo. Nosso irmão? Osvaldo. Nossa irmã? Rosana. Sejam bem-vindos em Cristo Jesus. Amém? Feche os olhos, por gentileza. Vamos orar ao Senhor. Pastor, prepara o louvor. Um louvor do coração de Deus nessa noite.
ou melhor, do coração do Espírito Santo que vai agradar a Deus. A Bíblia diz que após ceiar, Jesus cantou um hino e subiu ao monte. Após recebermos essa palavra, você vai louvar um hino em forma, em ato de agradecimento ao Senhor. Pede para Deus te preparar nessa noite. Seja sincero. Eu quero ver você ter coragem, olhos fechados. Eu quero ver você ter coragem de falar assim para Deus: Deus, fecha toda a porta que o Senhor não abriu. Eu quero ver você dizer, ter coragem. Você quer se entregar a Deus, eu quero ver você ter coragem de dizer: Deus, tudo aquilo que me impede de estar diante do Senhor, pode tirar hoje, pode arrancar agora. Eu quero ver você ter coragem nessa noite de orar e dizer: Deus, me prepara para aquilo que o Senhor tem para mim nessa terra. Receber de Deus é fácil, porque Ele é Pai e você é filho. O duro é permanecer com aquilo que Deus te entrega, e para isso precisa de muita instrução, e não é instrução humana, é instrução da palavra e do Espírito de Deus. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada nessa noite. A palavra do Senhor entronizou os corações de cada vida, de cada pessoa que aqui está, e aonde quer que alcance essa mensagem. Pai, mas eu lhe peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo, aquele que habita na igreja para sempre, nos prepare o nosso coração. Eu vou orar, Senhor, eu vou orar nessa noite. Pai, prepara cada coração nessa noite, para que quando o Senhor levantar, não se soberbeça, porque a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Pai, que nós possamos ter um coração manso e humilde, para alcançarmos os altos níveis, aleluia, em sua presença, não somente espiritual, mas também material. Pai, em nome de Jesus, economicamente, nessa noite eu lhe peço, abençoa as finanças da tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoe cada dizimista, os ofertantes da tua casa. Pai, que essa palavra, aleluia, sirva no coração dos teus filhos como alimento para essa semana. Que essa semana, aleluia, seja uma semana profética, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória. Que essa semana seja uma semana de conquista, seja uma semana, Pai, aleluia, que há de acontecer e ocorrer tudo que foi pregado no coração dos teus filhos. Que essa semana seja uma semana diferenciada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, pega-nos por dentro nessa noite. Espírito Santo, onde o Senhor está, aí a liberdade. O Senhor tem liberdade em nosso meio, o Senhor tem liberdade em nosso coração, em nossa alma, em nossa vida. Pai, não queremos, aleluia, se assemelhar ao mundo, aleluia, ou aqueles que erraram diante do Senhor, até mesmo como Elias, em abuso de autoridade. Antes queremos viver segundo a tua vontade, vontade essa que não é somente agradável e não é somente boa, mas queremos viver a perfeita vontade de Deus em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração. Adoração, Pai, louvor de adoração em forma de agradecimento. Vamos agradecer ao Senhor para, aleluia, por aquilo que o Senhor já fez e está fazendo no nosso meio. Só o Senhor conhece cada coração, cada vida por inteiro e por completa. Pai, vai trabalhando, vai mudando, vai transformando, vai abençoando, Pai, vai conduzindo, vai direcionando segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória. Aleluia. Glória a Jesus.
Senhor nessa noite. Abre a boca para glorificar a Jesus. Abre a boca para glorificar a Jesus. Aleluia, aleluia. Deixa esse fundo, pastor. Levanta as mãos. 10 segundos de glória a Jesus. 10 segundos de glória ao Pai eterno. O Pai de toda a eternidade. É 10, glorifica. É 9, glorifica. 8, glorifica. 7, glorifica. 6, glorifica. Deus vai te pegar. Vai, vai. O Espírito vai te elevar. 6, glorifica. 5, glorifica. 4, exalta Ele. 3, glorifica Ele. 2, exalta Ele. 1, recebe Ele. Recebe o Espírito. Olha para a pessoa do seu lado, para a gente encerrar, e diz assim para ela assim: de que espírito sois? De que espírito sois? Responde. Fala assim: Espírito Santo. Espírito Santo. Olha de novo assim: o Espírito Santo, O Espírito Santo. Ele é santo. Ele é santo. Então ande em santidade diante de Deus na terra. Feche os olhos para agradecer ao Senhor nessa noite. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória, Aleluia. já te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos e filhas. Fortalece eles na fé, fortalece eles na tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor, com as suas 7 manifestações do único Espírito, e que uma das manifestações, que é o Espírito de fortaleza, recaia sobre a tua igreja nessa noite. Fortaleça ela, Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua amada igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, que os teus anjos lá adiante de nós, aleluia, liberando o caminho, quebrando todas as forças de Satanás e dos demônios, quebrando todas as algemas, correntes, cadeados e armadilhas de Satanás e dos demônios. Pai, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, que esse dia de hoje fique em nossa memória, em nosso coração, em nossa vida, e todas as vezes, Pai, aleluia, que ocorrer algo que não seja conforme o nosso querer, que nós possamos levantar nossas mãos e dizer: melhor é a tua vontade do que a minha. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória. Pai, que demônios em espírito e manifestado em pessoas, retire a paz, retire a alegria, retire a palavra, e nem tão mesmo, Pai, possa transformar ou fazer uma má interpretação dessa palavra no coração dos teus filhos. Antes saiam daqui eles com entendimento da verdadeira palavra de Deus, e que essa palavra os alimente no mínimo até o próximo culto, em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Tem alguém feliz aqui ou só eu? Glória a Deus. Você Amém. pode glorificar a Deus? Glória a Jesus. Feche os olhos e inclina a cabeça. Deus abençoe cada um que vieram. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Feche os olhos e inclina a cabeça. Após a bênção apostólica, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, deixe no altar do Senhor. Mas antes, feche os olhos, incline sua cabeça e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, que é eterno, único e sem igual, que a graça que veio por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo da cruz do Calvário, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo, que vem no partir do pão da ceia do Senhor, tão certo como veio nessa noite, por meio deste culto, por meio dessa palavra e por meio da comunhão entre os irmãos, todos aqueles que crêem diz amém.
Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Vitória, vitória, vitória. Está encerrado. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Aleluia. Tenham todos uma semana